Fala aí galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o crânio, né? Que é a estrutura óssea que fica por baixo da pele, né? Por baixo da musculatura do nosso rosto, né? Baixo do cabelo, toda a nossa feição ali tem uma base sólida que é o que sustenta tudo e dá o formato para o rosto de cada pessoa. Ou seja, por mais que a nossa fisiologia seja igual, né? Existem aspectos que acabam diferenciando cada pessoa entre as outras, né? Então é bom a gente estar estudando isso, entender o formato de cada parte dos ossos, né? Arcada dentária, maxilar inferior, a massa craniana, né? As fossas nasais, a órbita, e entender o funcionamento disso e o formato que tem. Até mesmo para, na hora que for fazer o desenho, para que ele saia mais coerente, né? Conseguir colocar as partes que estão um pouco saltadas aparecendo, dar um pouco mais de volume e expressão para a nossa arte, tá bom? Beleza? Então a gente vai estudar um pouquinho isso mais à frente, beleza? Então vamos falar agora sobre as partes do crânio aqui para a gente entender como que funciona, tá? Tá vendo aqui, ó? A gente percebe aqui que ele é um pouco saltado, né? Essa parte aqui, ó, essas partes aqui, a gente percebe que é um pouco saltada, que é a parte frontal do crânio ali. Olha só a testa, né? A gente tem que perceber isso aí, né? Que é a parte frontal, né? O crânio ele é dividido em algumas partes ali. Então a gente tem aqui a parte frontal do crânio, né? Da parte superior do crânio, que é essa parte aqui seria a nossa testa. Ele é como se fosse uma lombadinha, né? Depois ele desce e faz uma parte um pouquinho mais saltada que a gente chama de sobre-olho, que fica exatamente sobre o olho, né? Ó, tem mais ou menos esse formato aqui. Ele é um pouco saltado, então tem que prestar bastante atenção na hora que estiver desenhando. Tem pessoas que têm um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Então é importante perceber isso. E a testa também. Tem pessoas que têm a testa um pouco mais para frente, um pouco mais recuada. Então é legal estar prestando atenção. Outra parte também que é legal notar é essa parte aqui do nariz, né? Que ela é saltada. Tem pessoas que têm isso aí um pouco mais para frente, um pouco mais recuado. E a parte de baixo é só cartilagem, tá? Então, ela movimenta de acordo com a expressão que a gente vai fazendo, vai mexer um pouquinho. Aqui ó, a gente tem o malar, certo? Tem um outro osso que fica saltado, tá bem aqui, ó. Fica um pouquinho abaixo da nossa órbita, ali onde está o nosso olho, um pouquinho abaixo, ele faz essa curva e faz o arco do malar aqui em direção à parte de trás do crânio, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Aqui a gente tem a parte temporal, né, do nosso crânio. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Ela é um pouco mais recuada em relação ao malar, né? Então, ficar bastante atento na hora que estiver desenhando. É claro que a gente tem pele, tem o músculo recobrindo ali. Então, vai ter pessoas que vai marcar um pouquinho mais, pessoas que vão marcar um pouquinho menos. Então, prestar bastante atenção nisso, né? Olha só também essa lombada aqui das arcadas dentárias, né? Olha só onde fica o lábio ali na frente. Então, é uma coisa também que fica um pouquinho saltada para frente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção para poder dar esse volume. O queixo também, ó, né? Olha aqui, ó. Então, a gente tem que prestar atenção nessas áreas, principalmente na parte frontal. Tem bastante relevância o relevo que os ossos acabam dando para a nossa face. Ó, ó o formato também aqui da parte de trás do crânio, que a gente não consegue perceber porque a cabeça está de frente, né? Tem o topo da cabeça aqui, essa parte, né? Também tem pessoas que têm um pouco mais baixa, um pouco mais acalombada, então prestar bastante atenção nisso. O ângulo que o maxilar desce, para cada pessoa também vai ser diferente, é bom prestar bastante atenção nisso, né? Essa curva que ele faz, né? Tem pessoas que têm o maxilar um pouquinho mais adiantado, né? O maxilar inferior.
E são duas estruturas diferentes. Tem a parte do crânio de cima, que é onde fica o maxilar superior, e a parte de baixo, que é o maxilar inferior, onde ele tem ali a articulação dele, que é onde faz todo o trabalho de abrir e fechar da boca. Então temos que prestar bastante atenção nisso, na hora que estiver desenhando qualquer tipo de expressão, a boca aberta, né? Estiver fazendo a caricatura, perceber que vai haver um recuo no maxilar para trás para ele poder abrir, né? E entender também o formato que isso tem. O maxilar inferior, se você for pegar para analisar ele de uma forma um pouco mais simplista, ele vai ter um formato de uma ferradura. Então é legal prestar bastante atenção na hora que estiver desenhando, né? Aqui está onde estão as articulações dele ali, onde se encaixa na parte superior do crânio, né? Então, tá estudando, tá buscando algumas coisas de anatomia, não precisa ser expert, mas é legal ter um pouquinho de noção no assunto. Ó, parte temporal, né? As partes mais saltadas, a gente tem que levar tudo isso em consideração na hora que for desenhar. Esse jogo aqui do maxilar, ele pode variar muito, foi como eu falei, pode ter pessoas que têm um pouquinho mais à frente, um pouquinho menor, a testa pode estar um pouquinho mais recuada, né? O nariz um pouquinho mais adiantado, né? Um pouquinho mais para frente. Então presta bastante atenção nisso tudo aí, tá bom, galera? Mais uma dica aí para vocês. Vamos lá, agora a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de rotação, beleza? Então, vou começar aqui fazendo os rostinhos, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção. A construção é a mesma, tá? Para a rotação, tanto olhando para cima como olhando para baixo. Vamos lá. Bolinha, né? Fazer um círculo melhor que nós pudermos fazer, com calma. Fazer um copinho. Só que agora o ângulo do copinho é diferente, né? Essa visão que a gente vai fazer é de cima para baixo, ou seja, a gente vai estar vendo a parte de cima do copinho, né? A bolinha vai estar encaixada em cima do copinho. E a outra de baixo, nós vamos fazer uma vista de baixo para cima. Então nós vamos ver mais o fundo do copinho, a parte de baixo do copinho, tá bom? Então tem que prestar bastante atenção nisso na hora que vocês estiverem desenhando, pensar nisso, tá? A parte de cima, nós vamos ver mais a parte de cima da bolinha, quando estiver olhando para baixo. E quando estiver olhando para cima, a cabeça, a gente vai ver mais a parte de baixo do copinho, tá bom? Ó, a linha do onde está o nariz, né? A linha central do rosto. Como o rosto está para frente, ela está bem no meio da figura, tá? O mesmo esquema que a gente tem aprendido. O que vai mudar, galera, quando estiver olhando para baixo ou olhando para cima, são as linhas. Isso falando frontalmente, tá? Quando o rosto estiver de frente, vai ser as linhas dos olhos, que ela vai arquear para baixo. Olha lá. E a linha da ponta do nariz que também vai arquear para baixo, olha lá. A linha que marca onde tá bom? Então vai fazer sempre um arco para baixo, quando estiver olhando para baixo o rosto. Agora quando ele estiver olhando para cima, o arco vai ser diferente, ele vai ser para cima. Então tem que prestar bastante atenção nessa parte, tá? Para não errar. Tanto o arco do nariz como o arco dos olhos estão olhando tá indo para cima, tá? Nessa posição aqui. Beleza? Vamos lá. Vou fazer umas marcaçõezinhas aqui só para vocês entenderem. Ó, marquei os olhos, vou marcar o nariz. Esse de baixo aqui, ele tá olhando para cima. Então a gente vai ver a parte de baixo do copinho e a parte de baixo do nariz, né? Beleza? Marcar a boquinha dele aqui. Vai estar um pouquinho angulosa também. No rosto de cima que está olhando para baixo, o nariz ele vai ficar bem mais pontudo para baixo, né? Nessa visão. A gente vai ter a boca aqui também num certo ângulo diferenciado. Beleza? Ó, vou marcar as orelhas. Uma coisa interessante, quando o rosto estiver olhando para baixo, né, o nariz vai estar apontando para baixo e as orelhas vão estar lá em cima. E quando o rosto estiver olhando para cima, o nariz vai estar apontando para cima e as orelhas vão descer um pouquinho, tá? Eu vou finalizar aqui, eu acho que vai ficar mais visível tudo isso que eu estou falando. Ó, vou usar um lápis um pouco mais forte, um 6B, e vou finalizar os rostinhos.
Ó, presta bastante atenção na hora que estiver fazendo, faz com calma. Né, ó, a diferença já como ficou o olhar aqui. Vou fazer direitinho aqui o nariz um pouquinho mais pontudinho. Marcar a sobrancelha do personagem também, né, do rostinho. Então o segredo aqui, galera, é não ter pressa, tá? Faz com calma. É o que eu sempre venho falando na sala, né? A pressa, ela acaba fazendo com que você acabe errando mais, né? Se você fizer com mais calma, você vai começar a acertar melhor o desenho. Olha lá, fiz o arco do malar, fiz o ângulo da mandíbula, fiz o queixo ali, né? Isso tem tudo a ver também com aquela parte que a gente fala do crânio lá que a gente estudou e tal, que a gente vem estudando, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque a massa óssea ela acaba dando um bom formato pro rosto, né? Então é legal prestar bastante atenção para ver como cada parte do crânio vai se comportar ali, ó. Aqui eu estou fazendo um desenho aqui na frente do rosto, onde estaria a parte frontal do rosto, a testa, né? Pega um pedaço do malar e um pedaço do queixo, certo? Essa é a frontal. E nessa vista, quando ele está olhando para baixo, nós vemos mais a parte do topo da cabeça, tá bom? Então prestar bastante atenção nisso na hora que estiver desenhando. Agora eu vou mexer no de baixo, o que está olhando para cima. Fazer aqui as entradinhas do nariz, né? Tentar dar um formato bacana para esse nariz aqui. Vou marcar o olho do rostinho. Vou tentar deixar o mais visível tudo possível, né? Para vocês poderem ter uma boa referência para trabalhar aí na hora que vocês estiverem fazendo de vocês. Olha lá, marquei o queixo dele, certo? Vou começar a marcar aqui a parte do crânio com a testa, né? A gente já não vê mais o topo da cabeça nessa visão, não tem como, né? Que a cabeça está inclinada para cima, né? Tá virada para cima. Ó, a gente consegue ver o malar. O ângulo do maxilar também vai descer um pouco, né? Para ir em direção ao queixo. Então prestar bastante atenção nisso na hora que estiver fazendo, para ficar o melhor possível, tá? Eu vou fazer a marcação do pescoço também, até para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui o que eu quero dizer. Ó, a parte de baixo do queixo, né, do maxilar inferior, com as orelhinhas para baixo, né? No de cima as orelhas estão um pouco mais para cima. Nesse aqui, olha lá, o nariz virado para cima e as orelhas para baixo. Olha lá, vou fazer o pescoço aqui para ficar um pouco mais visível. Olha lá, certo? Então a gente acaba vendo a diferença entre as duas posições, né? A gente havia feito somente a visão do rosto rodando para um lado e para o outro, né? Aqui eu marquei nesse desenho aqui, ó, não sei se vocês viram ali embaixo, eu marquei a parte de baixo do queixo, onde a gente consegue ver, e estou marcando como vai ficar a parte frontal do rosto, olha lá, certo? A diferença, como ficou agora, só para vocês terem uma noção. Esse aqui, essa rotação da cabeça, gente, é a rotação tanto para cima quanto para baixo, tá? Olhando para cima, olhando para baixo. Vamos lá. Olha lá. Orelha para baixo, orelha para cima, quer dizer, e a outra orelha para baixo, olha lá. Tá? Então prestar bastante atenção como se comporta cada parte do rosto na hora que estiver desenhando, tá bom? Vou fazer outras variações aqui, vou fazer a cabeça em 3/4 para todos pro lado esquerdo e pro lado direito, olhando para cima e olhando para baixo. Vamos lá. Esse aqui tá olhando para baixo, tá bom? E virado pro lado direito. Olha lá.
Continua arqueada para baixo, ó lá, a linha do olho e a linha da ponta do nariz também vai estar arqueada para baixo, ó, porque ele está olhando para baixo. Então tem que usar essa percepção sempre quando estiver fazendo o desenho. Isso ajuda até quando vocês vão fazer algum tipo de desenho, que vocês estão fazendo uma reprodução, né, uma fotografia, perceber para que lado está olhando, em que ângulo que está olhando, isso vai ajudar muito na hora de produzir o desenho. Olha lá, agora para cima. Repara que quando a cabeça começa a virar para um lado ou para o outro, já começa a aparecer um pouquinho da nuca também, tá bom? Olha lá, o arco virado para cima, já significa que o rosto está olhando para cima, né? Estamos vendo mais a parte de baixo do copinho. Beleza, vamos fazer o outro lado ali. Agora é virado para a esquerda. E o segredo sempre é fazer uma boa construção, gente. Não adianta querer correr, fazer correndo o trabalho. Faz na manha. Olha lá. É o mesmo esquema. A linha para onde o rosto tá olhando, né? A linha central onde ela ficou, já virou um pouquinho mais para lá, né? E ela já está meio inclinada para mostrar que está olhando para baixo. E os arcos, tanto do olho como do nariz, também já está virado para baixo, né? O copinho, sempre lembrar do copinho. O copinho também é essencial na hora que estiver desenhando. A posição que ele vai estar vai ditar muita regra aí. Olha lá, olhando para cima, já fiz um pouco mais da rotação, né? O rosto virado mais para a esquerda e as linhas olhando virada para cima, arqueada para cima. Agora já vou desenhar meio direto, tá? Pra gente não ficar esboçando e demorar muito tempo. Ó, vou fazer o narizinho aqui já. Vou marcar onde tá a boca aqui do personagem. Os olhinhos, né? Respeitando as linhas, tá, galera? Tem que respeitar as linhas. Não adianta você botar a linha e não respeitar. Tem que respeitar seus alinhamentos aí pra dar certo. Outra coisa interessante, agora vai marcar muito mais as partes ósseas, né? Quando o rosto começa a virar de lado, a gente consegue ver ali a parte que fica sobre o olho, a gente vê o malar, a parte dos dentes, do queixo, do ângulo do maxilar, né? O topo do crânio. Então é legal tá sempre percebendo as coisas, tá sempre estudando, tá sempre observando. Aquelas fotografias que eu mandei de crânio para vocês não foi à toa, foi para vocês poderem estudar, para entender como funciona a cabeça. Olha lá, tá vendo mais o topo da cabeça? E repara agora como ficou a parte frontal virada pro lado esquerdo, ó. Já fiz uma marcaçãozinha ali, ó, como que aparece bastante a parte lateral. Tá? Isso é bem interessante na hora que você estiver desenhando, tá? Então nunca esqueça de colocar a partezinha que começa a aparecer a mais com a virada da cabeça, tá bom? A rotação da cabeça. Isso que a gente está estudando é inclinação e rotação, tá? Inclinação da cabeça, inclinando tanto para cima como para baixo, e a rotação girando para a direita ou para a esquerda. Ó, marcar a sobrancelha. Por mais que aqui o tio esteja fazendo um pouquinho rápido, né? Tenta fazer com calma, não faz correndo, tá? Aqui é porque eu estou gravando um vídeo, aí eu tenho que tentar não fazer um vídeo muito longo e extenso para vocês. Um vídeo que possa ajudá-los, mas que também não seja um vídeo muito extenso, né? Olha lá, marquei o pescoço também já pra gente poder perceber esse lance da rotação da cabeça. Olha lá que legal. Tá vendo mais a parte de baixo do nariz, a parte de baixo do queixo, né? Diferente do outro, olha lá. Vou fazer os outros ali. Narizinho apontando para baixo, né? O rosto tá virado para baixo, então o nariz tem que apontar para baixo. E repara nas orelhas, gente, como elas sobem quando o rosto tá olhando para baixo e quando ele tá olhando para cima a orelha tá um pouquinho mais abaixo. Olha que legal.
Olha lá a parte de trás do crânio, né? Como parece bacana. Parece bem já quando ele tá em 3/4 mesmo. Pronto, olha lá. A orelha lá em cima, o nariz apontado para baixo. A gente vê mais a parte de cima do crânio. Olha só o formato da face, né? Virada para frente ali. A gente tem a lateral mostrando bastante. Então é legal prestar bastante atenção nisso. Até mesmo para conseguir fazer com que a sua rotação e inclinação saia bem bacana. Então tem que prestar bastante atenção, tá, gente? É uma coisa que vocês devem estar treinando sempre, estar observando sempre. Vamos fazer esse último aqui. O nariz apontando para cima. Eu vou dar mais umas explicações mais para frente sobre isso, dessa inclinação aqui. Pontos a serem observados, tá? Não vou passar nessa aula, mas na aula que vem eu vou passar. Até mesmo para facilitar o trabalho de vocês, vocês entenderem isso com mais facilidade, né? E poder agir de uma maneira mais certeira na hora que estiver desenhando um rosto. Olha lá. Marcar aqui a parte frontal, né? E consequentemente a gente também já vê a parte lateral. E a gente vê a parte de baixo. Olha lá que legal. Tá? Então é bacana tá sempre observando isso, né, na hora que estiver desenhando, para ver se está certinho. Tá? Então assista um vídeo quantas vezes for preciso, tá bom? Para vocês poderem fazer um acerto. Eu vou fazer agora nesse espacinho que sobrou aqui. A cabeça vai ficar um pouco menorzinha, mas eu vou tentar fazer aqui. A cabeça totalmente de lado, né, olhando para baixo, olhando para cima, tá bom? Nos dois casos ali. Olha lá, repara como a construção é a mesma, bolinha e copinho, né? Eu só acrescentei a parte de trás da nuca para passar essa sensação que o rosto tá de lado, tá certinho, né? Beleza? Vamos fazer o outro lado ali também. Mesma construção, tá? Bolinha e copinho. A fórmula que a gente está usando, ela não vai mudar, tá? Ela vai mudar de acordo com diferentes tipos de cabeça, mas a gente vai ver mais um pouquinho pra frente, tá? Então não esquenta a cabeça agora. Continue usando essa formulazinha, porque ela tá funcionando pra gente poder fazer os rostinhos, tá? Ó, já marquei as linhas, né, do rosto olhando pra cima. Como ele tá totalmente de lado, essas linhas não ficaram tão arqueadas, tá? Mas elas vão apontar para cima e para baixo, beleza? Olha lá, as linhas também da frente do rosto, ó, já mostra a inclinação que ele está olhando para baixo ou para cima. Então prestar bastante atenção nessas linhas, tá? Essas linhas que são as linhas onde vai marcar onde é o meio do rosto, onde está o nariz ali, tá? Para que lado que tá, isso vai ajudar bastante. E que tipo de inclinação está. Ó. Agora a mesma velha maneira de desenhar o nariz, né, de lado, lembrar que a gente falou nas outras aulas de desenhar o nariz, olho, boca, e começar a aplicar. Tudo que a gente está estudando, a gente pode começar a aplicar agora, sempre. Tá? Qualquer dúvida, vejam os outros vídeos novamente. Não tenham pressa em fazer. Sejam pacientes em fazer. Cara, isso aqui é uma coisa que tem que estar estudando sempre, cara. Sempre. Tá fazendo sempre. Inclusive eu fazendo aqui, eu percebo algumas coisas que eu posso melhorar no meu trabalho, algumas coisas que ainda está deficiente, tá? Até mesmo eu tô aprendendo, tá? Eu fazendo isso aqui eu tô aprendendo. Então é importante que vocês vejam, olha lá. Olha a parte frontal do rosto como ficou ali viradinha para frente, olha o tamanho da parte lateral agora, né? Então prestar bastante atenção. Olha lá, onde ficaria mais ou menos o topo da cabeça, bem ali em cima, né? Então, trabalhar bastante
essas partes aí, né, dos traços fisionômicos, nariz, boca, olho, orelha, né, a sobrancelha, para fazer uma boa construção do rostinho, tá bom? E se você seguir as linhas, deixar as linhas te ajudar, cara, não tem como você errar. Lembrar das regras, dos alinhamentos que eu passei nas outras aulas, isso vai ajudar muito. Então, tá com dúvida? Volta para os anteriores. Não sei se vai sair a mensagem que eu recebi aqui no áudio, galera. Desculpa aí, tá bom? Então, ó. Aqui a gente tem a rotação da cabeça virada para o lado esquerdo, né? A gente fez a marcação ali do frontal do rosto, marcou os lábios, o nariz, o olho, como eles ficam de lado, né? A parte da nuca apareceu bastante. Agora a gente vai fazer o outro ladinho ali, da mesma forma que a gente fez olhando para a esquerda, a gente vai fazer olhando para a direita. Uma marca no pescoço, até para facilitar o entendimento de vocês. Olha a nuca como aparece bastante. Vou marcar a parte frontal do rosto ali. E já vou mostrar para vocês a diferença, né, de cada parte. Olha o tamanho da parte lateral do rosto virado de lado, né? Eu vou mandar para vocês uma liçãozinha para vocês fazerem referente a isso. Acho que vai ajudar bastante. Olha lá, a mesma construção, né? A gente fazendo o rosto de lado para poder estar efetuando o desenho. Olha lá o olhar como tá. Fazendo a parte do crânio ali, a parte de trás, né? Legal? Vou acertar aqui. Já vou fazer a marcação aqui do rosto, a parte frontal. Olha lá, a parte lateral. Então, galera, eu quero que vocês estudem isso bastante, prestem bastante atenção na hora que estiver fazendo os alinhamentos, né? Tudo que a gente já falou dos traços fisionômicos, isso vai ajudar bastante. Repara quando a orelha está para cima, o nariz está para baixo, tá? E quando o nariz está para cima, a orelha... Quando o nariz está para cima, a orelha está para baixo. E quando a orelha está para cima, o nariz está para baixo. E quando o nariz está para cima, a orelha está para baixo. Então, prestar bastante atenção nisso aí, cara. Tá bom? Obrigado, valeu, abraço.